Amém, irmãos? Tá fraco esse amém ainda. Amém, irmãos? Então, boa noite, a paz. Deseja a paz para o irmão que está do seu lado, como carismático. Fala a paz do Senhor, meu irmão. O amor de Maria. Pega firme na mão dela e fala, se prepara para essa noite. Fala para ela, essa noite é poderosa. E Deus te escolheu para estar aqui. Você é escolhido pelo Senhor. Amém? Então, meu irmão, minha irmã, que alegria estar aqui com vocês nessa noite, em mais uma reunião de oração, nosso grupo de oração Maranatá. Se sinta acolhido, se sinta em casa, porque o nosso grupo de oração é uma família. Uma família que abraça, que acolhe, uma família que tem defeitos, mas que está todo mundo aqui querendo acertar. Que está todo mundo aqui com o mesmo propósito, que é chegar na salvação, que é alcançar a salvação. E já entrando nesse tema dessa noite, quem viu o tema de hoje aí? Qual o tema de hoje? Ninguém viu, né? Isso pra gente que é da comunicação. A gente faz a arte, faz o cartaz, bota lá e ninguém vê. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, a semana que vem, você presta atenção qual é o tema, viu? Porque, irmão, já é importante a gente saber qual é o tema para a gente, antes de vir para cá, a gente já entrando, já começa. O grupo de oração não começa aqui, não. Começa na sua casa. O grupo de oração começa a partir do momento que você recebe o convite lá a participar de mais uma reunião de oração. Ali já está começando a reunião de oração. É na nossa casa. Quando a gente já sabe qual é o tema, né? E o tema da noite de hoje, simplesmente, é só o tema do ano da Renovação Carismática Católica. Em nenhum outro a salvação. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, em nenhum outro a salvação. Olha para quem está do outro lado e fala, em nenhum outro a salvação. Então, essa é a palavra norteadora, né? Que está norteando, que está guiando a Renovação Carismática Católica no Brasil durante esse ano de 2026. Então, não estranhe, algumas vezes durante o ano a gente vai voltar a falar sobre esse tema, a pregar sobre esse tema, porque é o tema que está norteando todos os grupos de oração que existem no Brasil. E essa palavra está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Mas eu vou pedir que você abra capítulo 4, versículo 1, para a gente ler a partir do versículo 1. Então, abre aí a tua palavra, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 1. Amém? Quem encontrou? Fala amém. Atos 4, 1. Presta atenção. Diz assim: enquanto eles falavam ao povo, vieram os sacerdotes, o chefe do templo e os saduceus, contrariados porque ensinavam ao povo e anunciavam na pessoa de Jesus a ressurreição dos mortos. Prenderam-nos e os colocaram no cárcere até o outro dia, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação, creram, e o número dos fiéis elevou-se a mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes do povo, os anciãos, os escribas, com Anás, sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem pontificial. Colocando-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizesse isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu-lhes: chefes do povo e anciãos, ouvi-me. Se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo e em que nome foi ele curado, ficais sabendo todos vós e todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno que vós crucificastes, mas que Deus ressuscitou dos mortos. Por ele é que esse homem se acha são em pé diante de vós. Esse Jesus
pedra que foi desprezada por vós, edificadores, tornou-se a pedra angular. Aí no versículo 12, que é o tema, que é a palavra norteadora para o ano de 2026 da RCC. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Palavra do Senhor. Em nenhum outro nome. Que essa seja a palavra também para nortear não só a renovação, mas também todos nós, servos ou não, membros ou não, participantes, seja lá o que for, mas que seja uma palavra para a gente, para nos guiar durante esse ano de 2026. Porque, meu irmão, minha irmã, quando a gente olha para essa palavra, né? No versículo 8, Pedro cheio do Espírito. Pedro estava cheio do Espírito. Cheio do Espírito Santo. Você sabe onde é que Pedro fez esse discurso? Você sabe onde Pedro trouxe essa revelação em nenhum outro a salvação? Você prestou atenção onde foi que Pedro estava? Pedro estava no Sinédrio, diante dos sumos sacerdotes, do chefão, né? Porque ele e João foi preso. Eles foram presos. E aí, o que é o Sinédrio, William? Sinédrio é o lugar de julgamento dos judeus. Era o lugar onde eles levavam as pessoas para serem julgadas. Onde Jesus também foi julgado. E Pedro foi lá e proclamou isso. Porque eles Eita, pelo amor de Deus. É Pedro, é Porque Pedro e João, no capítulo 3, se você voltar antes, não precisa abrir agora, mas em casa você pode pegar. É a palavra onde eles estavam entrando no templo e tinha um coxo lá na beira da porta, um coxo que já há mais de 40 anos estava paralítico. E ele foi lá e estendeu a mão pedindo esmola para Pedro e João. E ele disse, eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele coxo levantou e saiu pulando e gritando e louvando e testemunhando que Jesus era o Senhor, que ele foi curado. Mais de 40 anos que aquele homem estava paralisado. E através de Pedro, que Pedro disse, Pedro não falou em meu nome, Pedro disse em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E por causa disso, eles foram presos. Pegaram eles e colocaram na prisão. E quando eles foram julgados, veja só, no dia seguinte, reuniram-se, versículo 5 eu estou lendo, reuniram-se em Jerusalém os chefes do povo, só tinha os grandão lá, irmão. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, só tinha os grandão lá. Imagine só, né? Só tinha os grandão lá. E aí disse, com que poder fizeste isso? Eles perguntaram para Pedro, com que poder você foi lá e curou aquele homem? Pedro fez o quê? Pedro, cheio do Espírito Santo, declarou, se hoje somos interrogados a respeito do benefício feito a um enfermo e em que nome foi curado, ficais sabendo todos vós, todo o povo de Israel, foi em nome de Jesus Cristo Nazareno, que vós crucificastes, mas que ele ressuscitou. Aleluia. Fala aleluia aí, irmão. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. Ele vive, ele reina. Jesus está vivo no meio de nós. E Pedro estava lá cheio do Espírito Santo, porque também isso foi logo depois do Pentecostes, logo depois do cenáculo, né? Onde estavam todos cheios, todos reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, tudo isso aconteceu depois que Jesus ressuscitou. E Pedro estava lá com ousadia. Pedro não teve medo. Eles poderiam fazer o que quiser, mas Pedro e João não tinham medo de anunciar, de proclamar que em nenhum outro há salvação, meu irmão, minha irmã. Em nenhum outro há salvação. Eles não tiveram medo, porque eles sabiam em quem eles tinham depositado a sua confiança, a sua fé, a sua esperança. Eles sabiam com quem foi que eles tiveram experiência. Experiência.
Mas Pedro foi o mesmo que na sexta-feira da paixão, agora há pouco, a gente viu o quê? Pedro negou. Eu não conheço esse homem. Quem é esse homem? Eu não conheço. É você que é Pedro, você que andava com Jesus. Não, eu não conheço, eu não conheço. É você que vem para o grupo de oração toda semana. Eu sei, é você. Eu? É você que é da igreja, você que é da acolhida, é você. É você que é ministro da Eucaristia. Ministro da Eucaristia. Eu sou ministro da Eucaristia. Você é ministro da Eucaristia, né? Estava lá servindo Jesus, é. A Jesus perdoou Pedro, porque ele sabia da potência que era Pedro. Ele sabia que ele seria o primeiro Papa. Então, meu irmão, minha irmã, mesmo com nossas misérias, com as nossas imperfeições, mas o Senhor, Ele nos ama e Ele nos quer perto dEle para fazer em nós uma obra nova e através de nós transformar a vida de outras pessoas. Através de nós não somos bons, mas o Senhor é bom o tempo todo. E aí, Ele só precisa que a gente tenha um coração aberto para servir a Ele, ousado para servir a Ele. Porque Pedro, ele não era Jesus. Pedro não era Jesus. Pedro era Pedro. Eu sou muito fã de Pedro. Gosto muito de falar de Pedro. Pedro foi ousado sempre. E a ousadia de Pedro convertia. Vocês prestaram atenção? Olha só, muitos, porém, dos que tinham ouvido a pregação, creram, e o número dos fiéis elevou-se a mais ou menos 5.000. Olha só, e é porque naquela época não tinha Instagram, YouTube, senão as pregações de Pedro eram estouradas. Entendeu? E Pedro sabia que a missão, qual era a missão dele, meu irmão, minha irmã. Ele sabia qual era a missão dele. Você sabe qual é a sua missão? Você sabe? Olha para quem está do seu lado e pergunta para ela, quem é? Qual é a sua missão? Você sabe qual é a tua missão? O que você veio fazer nessa terra? Você acha que a gente veio fazer o que nessa terra? Você acha que a gente veio fazer o quê? Que a gente veio brincar, fazer o que a gente quiser? Você acha que a gente veio fazer o quê? A gente veio para essa terra para fazer a diferença, para ser canal da graça de Deus na vida das pessoas, para viver uma vida de santidade e para proclamar e declarar que nenhum outro a salvação. A gente veio para essa terra com um propósito de ser santo, para a partir desse propósito levar outras pessoas a também desejar, a querer viver também uma vida de santidade. A gente veio para essa terra, mas nós não vamos permanecer aqui. Olha para quem está do seu lado e fala, você está com os dias contados. Nós estamos com dias contados. Já pensou se Jesus volta amanhã, irmão? Nós precisamos viver como se fosse o último dia da nossa vida, todos os dias. O último dia aqui nessa terra. Mas sonhando com o céu, sonhando com a salvação, sonhando com o reino de Deus, sonhando com o paraíso. É isso todo dia eu prefiro paraíso. Como São Filipe Neri dizia, eu prefiro paraíso, eu quero paraíso, eu sonho com o paraíso. Então quem sonha com o paraíso não vai ter medo de carregar a cruz nessa terra, porque sabe que o paraíso é o lugar de ressurreição, de vida. Então a cruz não é o final daqueles que serão crucificados com Cristo. Se você tem uma cruz pesada para carregar, se você está sofrendo, irmão, olha para Jesus, olha para a cruz de Cristo, porque lá ele disse, ó morte, aonde está a tua vitória? Ó morte, aonde está a tua vitória? Cristo ressuscitou, aleluia. Vocês estão vivos ou estão mortos? Pela fé. Dá um aleluia aí. Aleluia. Agora é Páscoa, irmão, tem que dar aleluia toda hora. O que é aleluia? Aleluia é sinal de alegria. Entendeu? Aleluia é sinal de alegria. Então, não tenha medo de carregar a tua cruz. Não tenha medo de carregar a tua cruz. Então,
Meu irmão, minha irmã, a gente precisa se encher, assim como Pedro, como João, a gente precisa se encher do Espírito Santo. Você sabe o que você está fazendo aqui nesse grupo de oração? Nessa reunião de oração? Você sabe? Nós viemos aqui para nos encher do Espírito Santo, para sermos cheios do Espírito Santo. Inclusive, esse ano é o ano do batismo do Espírito Santo na Renovação Carismática Católica. Os servos sabem disso, que foi dividido em 3 anos, para a gente voltar às primícias da RCC. E esse ano serão 2026, 2027 e 2028. E o ano de 2026 é para proclamar o batismo do Espírito Santo. Então, toda semana, batismo no Espírito Santo. Toda reunião de oração, batismo no Espírito Santo. Núcleo, batismo no Espírito Santo. Reunião, formação, batismo no Espírito Santo. Todos os dias, porque quanto mais nós somos batizados no Espírito Santo, mais nós somos renovados, mais nós temos fôlego, mais nós temos uma graça abundante dentro de nós, que vai estremecer a nossa vida, e a gente não fica parado, não fica estagnado, não fica paralisado, não fica paralítico. Precisamos desse batismo do Espírito Santo, assim como eles foram cheios, nós precisamos também ser cheios do Espírito Santo. Então nós precisamos, a partir disso, reconhecer que Jesus, Ele é o Senhor. E Ele é o Senhor. Fala assim comigo, Jesus é o Senhor. Fala comigo de novo, Jesus é o Senhor. Precisamos reconhecer que fora dele não existe salvação. É sério, o assunto hoje é sério. Parece que esses temas assim, só cai para mim. Ô glória! Fora de Cristo não há salvação. Eu não tenho medo de falar isso. Fora de Jesus não há salvação. Como Pedro falou aqui, em nenhum outro há salvação. Como Jesus em Marcos capítulo 16, versículo 16 diz, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem é batizado aqui, levanta a mão. Quem crê, levanta a mão. Quem crê em Cristo, levanta a mão. Se a gente crê, se a gente for batizado, seremos salvos. Se a gente crê, se a gente for batizado, seremos salvos. Mas quem não crê? Engraçado que Jesus não disse. Quem não crê e quem não for batizado. Jesus disse quem não crê, ou seja, se for batizado, mas pode não crer. Quantos por aí tem aí? Quantos por aí? Quantos que tem por aí? São batizados, mas não crê. Ou seja, é porque está na igreja que a salvação está garantida, irmão. Não é porque está na igreja que a salvação está garantida. Eu creio, na missa a gente sempre reza, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Você sabe a importância dessa oração? Quando a gente vai rezar o texto, a gente reza o creio. Irmãos, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 150. Se você quiser, você anota para você em casa, você lê do 150 até o 184, para você entender o que é crer. O que é crer para nós cristãos? No Catecismo da Igreja vai dizer que crer é adesão. Ou seja, meu irmão, não é crer da boca para fora. É crer com entrega, confiante em Deus, que é o nosso único e Salvador. Com entrega confiante. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 150 até o 184. Então não é simplesmente só crer. Porque a palavra crer exige de nós outra palavra, que se chama conversão. Fala assim comigo, crer. Fala, abre a boca, fala, crer exige conversão. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, no fundo dos olhos dela, como profeta, fala para ela, crer exige conversão. Exige de nós conversão. Eu creio em Jesus. Mas quando Jesus pede para largar um vício, para largar um pecado, quando Jesus pede para você que é casado, a deixar esses amigos que estão te levando para o buraco, que está te afastando da tua esposa, que está te fazendo cair no matrimônio. Será que crê? Quando o Senhor nos pede para renunciar, será que a gente está disposto a renunciar? Mas eu creio
Mas eu creio, nós não podemos viver em uma apostasia, meus irmãos. Nós não podemos cair em uma comodidade no pecado. Não podemos nos acomodar, não podemos. Se nós cremos em Jesus, se nós cremos no Senhor, se nós temos experiência com o Senhor, se nós somos católicos, apostólicos, romanos e carismáticos, se nós cremos nesse Deus, que em nenhum outro há salvação, a gente não pode se acomodar, deixar o pecado nos engolir a cada dia. Não, nós precisamos lutar. Lute bravamente, meu irmão, minha irmã, lute bravamente. Lute todos os dias. Todos os dias. Porque, meu irmão, minha irmã, a nossa vida está pensando que, a partir do momento que a gente declara que crê no Senhor, o inimigo vai ficar feliz? Lógico que não. Lógico que não. Ele vai o tempo todo tentar nos desviar. Ele vai o tempo todo agir nas nossas fraquezas para fazer com que a gente caia no pecado. Eu me lembro que um dia quando eu colocava barraca na feira, né? E eu vendia uns artigos religiosos também lá. Aí chegou uma mulher e uma jovem. Aí ela foi lá, comprou uma pulseira, um terço pulseira. Aí ela falou assim: essa aqui é minha sobrinha. Coloca no pulso dela. Falei, eu não. Coloca no pulso dela. Aí ela, vai, você não tá vendo como ela é linda, né? Jovem, solteira. E aí eu fui mostrei minha aliança para ela. Eu falei, é? Ah, pois eu sou casado e muito bem casado com a mulher mais linda que existe na face da terra. Nunca mais essa mulher voltou na barra. Tô nem aí, meu irmão, minha irmã. Tô nem aí, porque nós precisamos estar vigilantes. Porque o inimigo, ele fica rodeando como um leão procurando a quem devorar. Ele fica só de prontidão, esperando a gente dar uma brecha. Então a gente precisa tomar cuidado em todas as áreas da nossa vida. No nosso trabalho, em casa, na rua, em qualquer lugar. Só tem um lugar aonde ele não consegue achar brecha nenhuma. Que é ali, no sacrário. Ele não entra. Ele não entra. Então, quer se fortalecer? Vai para o sacrário. Vai para a adoração. Quer buscar a santidade? Lá é o lugar. Porque em nenhum outro há salvação. Nós temos que ter essa consciência, meu irmão, minha irmã. Em nenhum outro há salvação. Olhe de novo para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: em nenhum outro há salvação, irmão. Então nós temos que ter esse cuidado. Nós temos que ter esse cuidado e declarar sempre essa verdade. Agora saiba de uma coisa. Buscar a salvação aqui não é questão de conforto. Quem pensa assim pensa errado. Buscar a salvação aqui não é questão de conforto, mas é questão de confronto. A gente vai ser muito confrontado a buscar a salvação. Muito, muito confrontado. Quando você, lá no seu trabalho, que todo mundo quer que você faça as mesmas coisas. O que é que tem? Não tem problema, é só uma mentirinha. Falar mal do colega de trabalho, é só uma mentirinha, uma fofocazinha. Não tem problema. Não tem problema. É só um golinho, irmão. É só um golinho, vai. Não tem problema não. De pouco a pouco, a salvação, nós podemos perdê-la. Se a gente não estiver vigilantes. Preste atenção, olha quem está ao teu redor lá fora. Olha quem quer o teu bem. Olha quem quer de verdade que você seja feliz. E a verdadeira alegria é onde? Na presença de Deus. Muitas vezes a gente fala, eu quero amigos, eu quero pessoas, eu quero uma galera. Mas se não for todo mundo no mesmo propósito, afasta de mim, Senhor. Afasta de mim, Senhor. E que eu seja sinal na vida dessa pessoa. E que eu seja canal na vida dessa pessoa. Mostre a cada uma dessas pessoas o caminho da salvação. O caminho da salvação. E eu vou dizer uma coisa para vocês, meu irmão, minha irmã. O caminho da salvação é o caminho da cruz. Não tem para onde correr.
Quem quiser me seguir, Jesus vai dizer, renuncie a si mesmo, pegue a tua cruz e me siga. A gente viveu agora aí um período quaresmal, a semana passada, a Semana Santa, e nós estamos agora na Páscoa, vivendo a ressurreição de Cristo. Mas a cruz não acabou na nossa vida enquanto a gente estiver aqui. É preciso viver a cruz, porque a cruz é o lugar que jorra salvação para nós. A visualização que os membros do Conselho Nacional tiveram foi da cruz jorrando do peito de Cristo, sangue e água. Inclusive, se a gente for olhar o banner desse ano de 2026, a gente vai ver lá a cruz com sangue e água jorrando do peito de Jesus, do lado aberto de Jesus. E aí, escrito embaixo, em nenhum outro a salvação. Em nenhum outro a salvação, meu irmão, minha irmã. Para aqueles que não tenham medo de carregar a cruz, para aqueles que não tenham medo de olhar para a cruz, de contemplar a cruz e ver ali o maior sinal de amor, maior entrega de amor por nós, está lá na cruz. São João da Cruz vai dizer, quem não busca a cruz de Cristo, não busca a glória de Cristo. Quem não busca a cruz de Cristo, não busca a glória de Cristo. Então, se nós queremos a salvação, se nós queremos continuar crendo no Senhor e vivendo isso na nossa vida, olha para a cruz. Olha para a cruz de Cristo, sempre. Porque de lá a gente vai encontrar o nosso refúgio, o amor verdadeiro. Talvez você está aqui e você é vazio de amor. Você não recebeu amor nem quando você era criança. Você só recebia xingamento. Jesus está falando contigo. Eu te amo. Tu és preciosa. Tu és precioso. Não tenha medo de se aproximar da cruz e ser amado. Essa noite é uma noite para a gente declarar que nem outra salvação e para a gente viver esse amor verdadeiro de Cristo. Essa noite é uma noite que o Senhor escolheu para aqueles que creem, mas que se arrependam e que querem, que desejam ser cheio do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, para a gente proclamar nos quatro cantos. Eu já falei isso em outra pregação e eu volto a dizer aqui também. Não tenha medo. Se você quer viver a verdade, não tenha medo. Mesmo que você seja escanteado por falar a verdade, por proclamar a verdade. Mesmo que virem as costas para você, virem a cara para você, porque você não tem medo de falar a verdade. Olha só o que Pedro fez. Olha só o que Pedro passou no Sinédrio. E Pedro não teve medo. Pedro, naquele momento, ele não negou Jesus mais. A partir daquele momento, a partir da cruz, Pedro nunca mais negou Jesus. Até ser crucificado de cabeça para baixo. Nunca mais ele negou Jesus. Nunca mais ele negou Cristo. Então Jesus está nos dando a chance, como ele deu para Pedro um dia. Ele está nos dando a chance para a gente se arrepender. E para a gente buscar essa conversão verdadeira. A conversão do nosso coração. E proclamar lá fora que Jesus é o Senhor. Que Jesus vive, que Ele ressuscitou, e proclamar que nenhum outro há salvação, que só no Senhor há salvação, só em Cristo existe a salvação, só nele existe a salvação, em nenhum outro lugar, fora de Cristo não há salvação alguma, fora da cruz não há salvação alguma, só Ele que nos dá salvação. A gente pode buscar quantos lugares, a gente pode receber não sei quantos convites de religião disso, daquilo, mas só em Cristo Jesus existe a salvação. Cuidado, porque o inimigo está querendo roubar você de Jesus. O inimigo está querendo te roubar de Jesus. Lembra da tua experiência. Jesus está falando com alguém aqui. Lembra da tua experiência. Lembra dos primeiros dias. O inimigo está tentando tirar você de Cristo. Mas lembra, Jesus trouxe você aqui hoje. Jesus está falando com alguém aqui que Ele trouxe você aqui hoje porque você é canal da graça. Ele tem um propósito extraordinário na tua vida. Então não deixa o inimigo te roubar de Deus. Amém? Toma posse. Quem toma posse, fala, eu tomo posse dessa graça na minha vida.
Então somos convidados nessa noite a se levantar para amar Jesus. Pode ficar de pé. Pode ficar de pé. Para a gente amar Jesus. O amor nos convidou para estar aqui nessa noite. E não existe amor maior. Não existe amor igual a Ele. Nenhum amor se compara com Ele. Eu pensei em trazer a cruz para cá. Mas aí, quando eu cheguei na igreja, eu vi Cristo ressuscitado. Mas Ele está ressuscitado, mas ali está as chagas dele. Ele ressuscitou, mas deixou as marcas. Deixou as marcas. Para que a gente, mesmo olhando para Ele ressuscitado, mesmo vivendo a Páscoa, a gente não se esqueça que ali foi sinal de amor. Cada chaga de Cristo é um sinal de amor por nós. Como a gente chegou ali na porta. E eu não sei se você percebeu, quando você leu aquela frase que está ali, por quem Jesus morreu, olha só por quem Jesus morreu. Você viu o quê? Um espelho. Jesus morreu por você, Jesus morreu por mim, Jesus morreu por nós, para nos dar a salvação. A partir de Cristo, nós temos a salvação. A partir de Cristo, nós podemos sonhar com a salvação. A partir de Cristo, nós podemos sonhar com esse jardim, com o paraíso. A partir de Cristo. Então se permita ser amado. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei se você tem pensado em parar, em desistir. Eu não sei se você tem sofrido alguma situação de enfermidade na tua vida, na tua família, na tua casa. Eu não sei o que tem te dado tristeza. Eu não sei o que tem te feito chorar às madrugadas. Eu não sei, mas Cristo sabe e Ele te trouxe aqui porque Ele te ama. Então feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Abre os seus braços. E fala, eu quero, Senhor. Eu desejo, Senhor, ser amado por Ti. Eu quero ser amado por Ti, Jesus. Nós vamos cantar. Coloque Tuas marcas em mim. Coloque Tuas marcas em mim. Vamos pedir que Jesus coloque as marcas, as chagas dele em nós. Para a gente ser um nesse amor. Sermos um nesse amor. Repita comigo, fala. Coloque Tuas marcas em mim. Coloque as marcas que o amor fez em você, em mim.